Caros alunos, mais um exemplo de estrutura, para revisar aquela teoria inicial de mecânica, agora indo já para uma parte mais espacial na direção XYZ, com uma grelha triapoiada. Então, a grelha está representada aqui, as barras estão no plano XY, tá? Vou pegar uma cor diferente aqui. Eu tenho a barra ACE, que é uma viga, uma outra da barra CD, que é outra viga, e a barra BD, que é mais uma. O que eu tenho nos apoios? A representação pode não estar muito clara, mas eu já vou detalhar. O apoio em D, ele bloqueia o deslocamento vertical, deslocamento horizontal em X e deslocamento horizontal em Y. Então vai ter 3 reações de apoio aqui. O apoio em vertical em A, ele bloqueia apenas o deslocamento vertical. Então só tem uma reação vertical aqui. Ele tem liberdade de movimento em torno de X, ao longo de X e ao longo de Y. Por isso esses desenhos desses roletezinhos ali na base. E o apoio em E é uma mistura dos dois, tá? Ele tem bloqueio ao deslocamento em Z, por isso que tem reação vertical. Liberdade de translação ao longo de X, por isso que não tem reação em X, mas ele está travado na direção da translação em Y, por isso que tem mais uma reação aqui. Então esse tem 2 reações de apoio. Para a gente resolver, vamos começar representando o diagrama de corpo livre e já transformando essa carga distribuída de 10 num sistema equivalente que é a concentrada de 50 bem no meio. Repara que ela está no meio da barra, gente. Ó. Tem 2,5 metros aqui e 2,5 metros aqui. E eu acabei tendo que cotar a distância dela em relação a C, tá? Então ficou meio metro aqui de C. Dá a impressão de que as dimensões são diferentes, gente, mas é por conta da perspectiva e do desenho relativamente fora de escala. Então, vamos colocar aqui as reações agora. Lembrando que o apoio de D tem 3 reações, o apoio de A só uma e o apoio de E tem 2. Reparem que são 6 reações para calcular, 6 incógnitas do problema. E a gente tem, no equilíbrio de corpo rígido do espaço, 6 equações. Pela soma das forças igual a zero, eu tenho 3, que é a soma das componentes, e pela soma dos momentos, mais 3. Então, vamos começar a resolver. Eu não vou seguir essas equações aqui na ordem que elas aparecem aqui, tá, gente? Vamos de acordo com a necessidade. Então, pensando na primeira, soma das forças em x igual a zero. Quantas forças em x eu tenho? O eixo x está aqui. De força em x só tem essa. Todas as outras ou estão na direção de y ou na direção de z. Então, para essa soma dar zero, gente, é só indicar que o RxD vai dar zero. Estou indicando ali no canto esquerdo da tela. E já estou colocando aqui o valor também. Então, já gastei soma das forças em x igual a zero. Vou usar a soma das forças em y? Não, gente. Tem 3 forças em y que eu não sei o valor. Má ideia começar por aqui. Vou usar a soma das forças em... no caso, das forças em y tem 2, que é essa e essa. Não é uma boa ideia. A soma das forças em z também não. Ó. Faltam 3. Tem 3 forças na direção de z que eu não sei o valor. Então, vamos para os momentos. Momentos em x, talvez dê para começar por aqui. Desde que eu escolha o eixo x certo. Momentos em y, também talvez. Momentos em z, essa é uma boa opção para a gente descobrir uma dessas duas aqui. Ó. Essa ou essa. Qual eixo z que eu vou colocar? Da mesma forma que na estrutura plana a gente soma os momentos em relação a um ponto que a gente escolhe, gente, na estrutura espacial a gente escolhe onde está o eixo. Então, o eixo z ele é um eixo vertical, sim, mas eu posso escolher onde eu vou colocá-lo. E eu vou colocar ele passando por uma das duas incógnitas. No caso, eu vou escolher ele passando por E. Então, vou desenhar aí o eixo z em vermelho. Para analisar, a gente vai ter que lembrar da regra da mão direita, tá, gente? Senão isso aqui não funciona. Então, como que eu faço isso? Vamos olhar de todas as forças que tem aqui, quais que causam momento no eixo Z vermelho aí. Qualquer força que tenha a mesma direção dele, tá? Que seja paralelo a ele, não causa momento, que exclui o RZA, o 50, o 20, o RZE e o RZE, quer dizer, o RZD e o RZE. Qualquer força que cruze com o eixo também não causa momento, que exclui o RYE. A gente escolheu colocar o eixo aqui justamente para sumir com ela. O RxD já vale zero, então o momento dele vai dar zero também. Sobrou o quê? Sobrou só o RYD.
é a única força que tem momento em Z. Nesse Z passando por E. Então, o que eu faço? Pela regra da mão direita, a gente observem que a tendência de rotação de RYD em relação a Z vai colocar o dedão de vocês apontando para baixo. Então, ele tende a girar o quê? Ele tende a girar nesse sentido aqui, ó, o RYD em relação ao eixo Z. Então, alinhe os dedos com esse sentido de rotação e o dedão de vocês aponta para baixo. Então, ele vai gerar um momento negativo, menos, que vai entrar na equação. E quanto que vale o momento? O valor da força vezes o braço de alavanca. Qual que é o braço de alavanca? A linha de ação do RYD é essa aqui, gente. E a distância está aqui, ó. Quanto que vale D? Vale 3 metros. Então, vai ser menos RYD vezes o D, que é 3. Lembrando que o momento aqui, basicamente, é força vezes o braço de alavanca. Então, fazendo essa conta, só tem ela mesmo, gente. Menos RYD vezes 3 tem que dar 0. Então, a gente já descobre que ela vale 0. E já vou indicar aqui que ela valeu 0 para a gente não se perder com ela de novo. Então, gastei o momento em Z. Qual que é a próxima? Gente, agora se eu somar as forças em Y, eu resolvo mais um problema, porque força em Y são forças nesse sentido. Sobrou essa que vale 0 e essa. Todas as demais forças ou estão na direção de X ou estão na direção de Z. Então, é só essas duas. Então, somando as forças em Y, o que eu tenho? Eu tenho que RYE mais 0 dá 0, ou seja, RYE dá 0. Já descobrimos mais uma. Como isso aqui é uma grelha, gente, eu já sabia que as forças no plano X e Y iam dar 0, tá? Mas fica como uma demonstração. Sempre que eu tiver carga só na direção de Z e uma estrutura no plano XY, não vai ter força no plano, tá? As forças estão todas na direção de Z. Para ficar mais fácil, vamos dar uma limpada no desenho, apagando as forças que eu sei que valem 0, para a gente calcular o que falta. Pronto. Lembrando aqui que eu já gastei, ó, acabou apagando, soma das forças em X, soma das forças em Y e gastei o momento em Z. Faltam 3 equações e faltam 3 incógnitas. Legal, vamos por aí. Eu não vou usar a soma das forças em Z, porque tem as 3 forças RZA, RZD e RZE que eu não sei e entrariam nessa soma. A gente pode usar a soma dos momentos em X ou soma dos momentos em Y. Vamos começar pelos momentos em X. Vamos escolher um lugar, igual a gente fez com o eixo Z, para colocar um eixo X. Qual lugar? Vai ter que ser um eixo paralelo a esse que está aqui, ó. O ideal é que ele cruze com algumas incógnitas. Como tem 3 ainda sem calcular, o ideal é que ele cruze com 2 delas. O melhor lugar é passando por A e E. Dessa forma, gente, o RZA não tem momento em relação a esse eixo X, porque ele não tem braço de alavanca. E o RZE também não. E a gente também, o 50 aqui, gente, também não tem momento em relação a este eixo X em vermelho. Sobraram 2, o 20 e o RZD. Mais fácil para calcular. Então, vamos montar o momento das duas e somar em relação ao eixo X. Lembrando de novo que eu estou com a regra da mão direita, então ou o meu dedão vai apontar no mesmo sentido de X, e os meus dedos indicam o sentido de rotação, ou ele aponta para o outro lado de X, com os dedos indicando o sentido de rotação. Observem o seguinte, gente. O momento dessa força aqui, ele vai ser positivo. A tendência de rotação dele em relação ao eixo X, coloca o dedão de vocês da mão direita apontando no mesmo sentido de X. Então, o momento do RZD é positivo. Já o momento dessa força de 20 é negativo, porque a tendência de rotação dele em torno deste eixo X vai colocar o dedão de vocês apontando no sentido contrário ao eixo X. Portanto, vai ser um momento negativo. O único jeito de determinar esses sinais é praticando, tá, gente? Então, tentem aí com a mão direita e vejam o que vocês encontram. Quanto que vai valer cada um deles? Eu preciso do braço de alavanca, então o momento do RZD vai ser a distância da linha de ação dele até o eixo, ou seja, é essa distância aqui, ó. E esse D vale 4 metros, então vai ser mais RZD vezes 4. Vamos colocar lá. E o momento do outro, do 20, gente, vai ser parecido. Por quê? Porque ele também tem uma linha de ação aqui, ó, e a distância dessa linha de ação até o eixo vermelho
também vale 4 metros. Como o momento dele é negativo, menos 20 vezes 4. Como não tem mais nenhuma força que causa momento ali em x, soma isso igual a zero, isola o RZD e a gente descobre que o RZD vale 20 kN. Já vou anotar ele ali para não esquecer. Tá, gastei agora a soma dos momentos em x. Vamos fazer a soma dos momentos em y. Qual y? Ou o eixo y passa pelo RZA, que está no ponto A, ou ele passa pelo RZE, que está no ponto E. Por quê? Porque eu quero eliminar uma dessas duas incógnitas da minha equação de equilíbrio. Então, se a força cruza com o eixo, ela não gera momento. Eu vou optar por colocar o eixo y passando por A. Então, vou desenhar um eixo verde ali, ó, que é o meu eixo y que eu estou usando. Estou posicionando ele ali. Então, forças que não geram momento nesse eixo y. O 20 aqui, no ponto B, e o RZA no ponto A. O 50, o RZE e o RZD, que vale 20, todos geram momento. Aqui, de novo, vamos olhar os sinais, gente. O RZE e o RZD são forças apontando para cima. A tendência de rotação deles em relação ao eixo Y vai colocar o dedão de vocês pela regra da mão direita apontando no sentido contrário ao eixo Y. Então, os dois vão gerar momento negativo. Já essa força de 50 kN ali no meio, ela tem uma tendência de rotação que, pela regra da mão direita, coloca o dedão de vocês apontando no mesmo sentido do eixo Y. Então, ela gera um momento positivo. Como é que ficam os braços de alavanca, gente? Olha só. O braço de alavanca do RZD é essa distância aqui, ó. São 2 metros. O braço de alavanca do RZE é essa distância maior aqui, ó. São 5 metros. E o braço de alavanca do 50 é essa distância aqui, ó. São 2,5 metros. Então, esquematizando ali a nossa equação, então o momento do 50 é positivo, mais 50 vezes 2,5 de braço de alavanca. O momento do RZD, que vale 20, é negativo, menos 20 vezes o braço de alavanca de 2. E o momento do RZE também é negativo, já que a gente arbitrou ele para cima, menos RZE vezes o braço de alavanca dele até o eixo Y verde, que vale 5. Como essa soma tem que dar zero, isolem o RZE, vocês vão achar que ele vale 17 kN. Legal. Já foram duas, falta uma. Das equações que eu estou riscando aqui, gente, só faltou uma. Soma dos momentos. No caso, a gente gastou momento em Y. Falta a soma das forças em Z ali. Então, vamos somar as forças em Z. O que eu tenho de força em Z? As 3 reações em azul, o RZA, o RZE e o RZD, e as duas forças aplicadas, o 50 e o 20. Então, somando tudo, lembrando que positivo é força apontando na direção de Z, eu tenho o RZA, que eu não sei o valor, menos 20, que é a carga aplicada em B, menos 50, que é a carga aplicada lá perto do ponto C, mais 20, que é o valor da reação RZD, mais 17, que é o valor da reação RZE. Tudo isso tem que dar zero. Isola o valor de RZA e vocês encontram que ele dá 33 kN. E agora, para apresentar o resultado de forma mais clara, eu vou dar uma limpada no slide, né? E só indicar ali, ó, o valor das reações calculadas. Tá aí. Então, essa é a solução das reações de apoio da nossa grelha já determinadas. Então, espero que isso possa ajudar. Eu sei que usar, gente, a regra da mão direita dá trabalho. Verificar a tendência de rotação é difícil. Se vocês ainda não enxergam o que é uma rotação em relação a um eixo, pensem numa articulação de uma porta mesmo, de um quarto, por exemplo. O eixo está ao longo das dobradiças, tá? É ali que a porta gira. E quando você aplica uma força para girar ali, a força está sempre perpendicular à própria porta. Então, isso que seria o momento de uma força em relação a um eixo. Não é tão fácil de enxergar quando o eixo às vezes está na direção de Z, às vezes está na direção de X e às vezes está na direção de Y. Mas é mais uma questão de prática. Era possível usar a forma matricial disso, ou seja, fazer o produto vetorial? Era, só que daria mais trabalho. Eu vou deixar essa demonstração com o produto vetorial para outro tipo de exercício, tá?
Então, espero que para a grelha isso aqui já possa ter ajudado vocês. Então, até mais!